turma linda! Estamos aqui com mais um episódio do Terapia Etc e tal. Eu sou a Tina Scotton, psicóloga. Tô aqui do meu lado com a minha amiga. Oi, gente! Sou Thaís Rosa, psicóloga e psicanalista. Prazer estar aqui novamente. E podcastista, se é que existe isso, porque a gente é dos podcasts agora. Podcast. Não, a gente faz podcast, a gente faz palestra, a gente faz curso. Eu sou comunicadora numa TV, participo da Rádio Vibe Mundial. Inclusive, gente, tem aqui no nosso canal na parte de comunidades, todos os vídeos, todas as participações que eu fiz lá na Astral. Então, se vocês quiserem assistir, também tá aqui no canal. Assistam os vídeos da Thaís, assista lá o programa que é muito bacana. Exatamente. Né? Mas hoje nós estamos aqui focadas no nosso público, para essa galera linda do Terapia Etc e tal, para os nossos seguidores. Isso aí. Certo? Para falar de um tema que a Tina que vai falar, mas eu já me intrometi. Porque eu sou intrometida. E não tô nem aí. Você vai ser cancelada, hein? Será, amiga? Acho que Você vai ser cancelada? Acho Não, que não vou te cancelar, não. Não, amiga, não me cancela, mas eu vou. Eu já vou falar, posso? Pode falar. Então tá bom. Então a gente vai falar hoje de um tema que provavelmente vocês já devem ter visto aí várias vezes. A galera adora que a gente fale desse assunto, né? Porque a gente é ansioso de natureza. Mas é sempre muito importante a gente entender o que é uma ansiedade natural e o que é uma ansiedade disfuncional. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. O que é a ansiedade que é bacana e sobre a famoso transtorno de ansiedade generalizada. O TAG, né? Conhecido como fala, TAG. Né? Não é aquela tagzinha. Não é a TAG, não é. Que você coloca para entrar e sair dos lugares. É outra TAG, gente. É o transtorno de ansiedade generalizada. Exato. Então, acho que é importante a gente trazer essas diferenciações, trazer esse conceito, até porque eu acho que nós somos um dos países mais ansiosos do mundo, né? A gente tem aqui 18 milhões de brasileiros que sofrem com transtorno de ansiedade. A gente está falando de 10% da população. Exato. Sendo que transtornos de ansiedade mundiais, eles são 3%. Uma média de 3,5%. Só o Brasil, 10%. É muita coisa, né? É muita coisa. E acho que é importante a gente refletir enquanto sociedade por que, né, Tina, isso acontece. Por que no país, né, no Brasil, existem tantas pessoas com ansiedade? A gente vai falar sobre isso, eu tenho algumas ideias, algumas teorias, mas a gente vai desenrolando aqui no decorrer do episódio. Mas o importante é que vocês entendam. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade natural e o que é um transtorno de ansiedade generalizada. Eu acho que é importante a gente compreender que a ansiedade ela é inerente ao ser humano. Eu falo que a ansiedade ela vem de fábrica, né? A ansiedade, assim como a felicidade, assim como a tristeza, assim como a raiva, outros sentimentos e sensações, a ansiedade ela faz parte do ser humano. Ah, Tina, mas faz parte, mas o que eu ganho com isso sendo ansioso, né? Essa ansiedade que a gente fala que ela é positiva, eu vejo muito como algo motivador. Né? Então vamos pensar, eu tô ansiosa para estrear o programa, né? Daquele dia, eu tô ansiosa pela prova. Ai, mas é ruim ficar ansioso pela prova? Mas talvez seja um fator de motivação para você estudar, né? Eu estou ansioso pelaquela viagem, né? Então ela também, além de ser um fator motivador, ela também acaba sendo um fator protetor, né? Se você tem uma certa ansiedade por algo, sendo uma ansiedade que tem um pouco relacionada com insegurança, por exemplo, ela vai fazer com que você trabalhe melhor, né? Estude, se prepare melhor para aquela ocasião. Automaticamente você se protege, né? Então, também essa ansiedade ajuda no autocuidado. Né? E se é para uma coisa boa, essa ansiedade, ela traz assim, né, ela vai trazer outras sensações para aquele momento que você está esperando tanto, né? Traz uma energia de ação, talvez, uma energia né, de ação, ela é motivação total. Então, acho que essa é a ansiedade positiva, ela te motiva a coisas, né? Você não vai ficar lá esperando o mundo cair na sua cabeça, não, né? Você se motiva para fazer, para ter o movimento mesmo que é necessário para você viver, né, a sua vida. Principalmente, né, isso que a gente falou de energia de ação, da ansiedade que vem de fábrica, mas é importante também, gente, para que cada um de nós aqui tenhamos uma coisa que eu sempre falo, a gente sempre fala isso aqui em todos os podcasts, eu falo isso, né, para todo mundo. É importante você ter também um autoconhecimento,
um entendimento sobre como você se sente, o que que você sente, o que que aquilo está dizendo sobre você. E, inclusive, reconhecer a ansiedade como algo natural e como algo que pode te ajudar também é bacana. Porque imagina a seguinte situação: você tem uma prova para fazer, por exemplo. Se você sabe que você é uma pessoa ansiosa, o que que você faz? Como você usa isso de uma maneira positiva? Você vai se preparar para aquela prova de maneira antecipada. Né? Você fala, poxa, se eu tenho uma prova, eu vou estudar aqui, porque eu sei que no dia da prova eu fico super Você nervoso. se Né? prepara. Você vai se organizando. Isso é uma energia de ação. Ou muitas vezes, né? Autoconhecimento, né? Sei como eu lido com provas. Exato, exato. Ou então, às vezes, tem pessoas que se conhecendo, entendendo que a ansiedade faz parte ali de algo que é inerente de fábrica, que ela fica mais preocupada, mas que não é disfuncional. Tem pessoas que fazem exercício físico, tem pessoas que meditam. Cada um vai ter um recurso ali para lidar com essa ansiedade natural e tá tudo bem, né? Tem aquela ansiedade também do primeiro encontro, né, Tina? Opa! Que dá borboletas no estômago, né? Você se arruma 5 horas antes, né? Essas aí tá ok. Investe, né, na make, Exato, investe na exato. roupa, Uma né? Uma viagem. viagem. Eu fico super ansiosa quando eu vou viajar, assim. Eu também. Louca pra chegar no lugar, assim. Eu Exato, fico. para viver aquela experiência, até aí tá tudo bem. Só que não pode, como diz você, ser disfuncional, causar uma insônia, causar um mal-estar. E se você sabe que isso vai acontecer, você vai se preparando ali, de alguma maneira, para diminuir essa ansiedade, né? Isso. E aí a gente tem um outro lado que é algo que não vem de fábrica, né? Mas que, de acordo com as nossas vivências, pode também estar um pouquinho no nosso DNA, tudo, né? É o Uhum. transtorno. Aí sim a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Aí a gente está falando realmente do transtorno, né? E o que que esse transtorno traz para a gente, né? Então vamos colocar aí o que que ele vem. Tá? Vamos pensar que é quando essa ansiedade vira um padrão, tá? Você começa a perceber que ela tá durando muito. Ela não é só aquele momento, por exemplo, vamos pensar no contexto, né? Tudo que a gente fala do emocional, eu sempre falo, a gente tem que pensar num contexto. Eu sou ansiosa para tudo? Tem coisas Uhum. que eu não tenho ansiedade. Então, por exemplo, se é para falar em público, aí que a gente vem, eu tenho mais ansiedade ao falar em público ou em determinado público, para determinado público. Aí, ok, tem gente que não tem problema de falar com a minha família, por exemplo, eu fico tranquila, mas se eu vou falar no ambiente de trabalho, em alguma coisa assim, fazer uma palestra, alguma coisa, eu fico um pouco mais ansiosa. Aí vem essa preparação. E você vai se preparando e não fica disfuncional, ok. Passou o evento também, você conseguiu descarregar aquela ansiedade, foi tudo bem, ok? Não tem problema algum. Vamos pensar que é uma ansiedade normal, porque você tinha um fator ali mais estressor, Sim. né? E depois aquilo ficou resolvido. A gente está falando de uma ansiedade que, quando ela é uma ansiedade natural, ela dá e passa, vamos dizer assim. Exatamente, Agora, você o problema é quando descarrega. ela vai ficando Ela ali, vai né? ficando. E aquilo parece que vai acumulando e piorando, né? E aí você começa também a perceber sensações corporais, né? Pensamento, Uhum. tanto no pensamento como sensações corporais, que essa ansiedade ela vai amplificando e ela vai pegando outros contextos da sua vida. Aí a gente pode começar a pensar num tag, tá? Então vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente está falando, então, de uma ansiedade, né? Uma pergunta que a gente já sabe a resposta, mas a gente está falando de uma ansiedade generalizada quando aquilo começa a ser disfuncional, inclusive em contextos que você não deveria ou não precisaria estar ansioso. É Vamos disso que a gente está pensar que é falando. assim. Eu vou colocar aqui o que que o DSM fala, né? A nossa enciclopédia dos transtornos, mas depois a gente trabalha mais. O DSM ele define a TAG como uma preocupação excessiva, persistente, difícil de controlar, que dura pelo menos 6 meses e vem com vários sintomas, tá? Esse período aí tá lá escrito, mas esse período aí, 6 meses, não é muito bem assim que acontece. Tudo depende do paciente, da pessoa, né? A gente vai analisar o contexto.
tá? Que não é só essa característica, é uma dessas características. Então vamos pensar, tem uma situação X e a pessoa, ao olhar pela situação X, ela tem uma reação de ansiedade muito mais alta do que é desproporcional com o que está acontecendo. Isso é um outro fator que é marcante da TAG, tá? Então, é muito amplificado a sua ansiedade, o nível da sua ansiedade, pelo que está ocorrendo. É o famoso fazer tempestade no copo d'água. É mais ou menos isso. Então, assim, a pessoa, ela vê aquilo, né? Ela vê aquilo de uma forma tão perigosa, né? Tão nociva, o medo dela fica tão grande, a insegurança fica tão grande ali a respeito daquele assunto, né, que ela perde o controle de si mesmo, né, dos pensamentos, a parte cognitiva vai ficar ameaçada, né, o corpo também vai sentir isso, que a gente vai dar algumas características aí da TAG, né, então seriam aqueles medos, às vezes, que começam a ser irreais, né? Ah, se a pessoa saiu, pode acontecer um acidente? Pode. Quando você fala pode, mas não aconteceu. Pode também não acontecer, né? E a pessoa fica com aquele pensamento intrusivo o tempo todo repetindo, né? Uhum. Então, medos de algumas coisas, por exemplo, Tem muito si também, né, nesse contexto, tem Tina. si, e sempre para algo negativo. Sim, sim. É igual aquele Catastrófico. é igual o filminho lá do Divertidamente, lembra que não sei se você olha, eu mudando todo o roteiro, gente, desculpa. Mas é que eu lembro das coisas, eu vou falando. Tem uma cena no Divertidamente, você assistiu o 2, amiga? Assisti. Que a ansiedade vai lá no lugar da sala onde eles estão desenhando possíveis situações e que todas são catastróficas, é exatamente Tudo aquilo. TAG é catástrofe. Eu falo que tem uma coisinha igual, sempre tudo. O final da história, sempre na sua cabeça, vai ser uma catástrofe. Uhum. Você não consegue ver o positivo, que aquilo pode dar certo. Sim, sim, porque na verdade você tá sempre com medo ali, né, como um pano de fundo nesses cenários. Exato. Mas sempre tem um medo por trás ali. E eu acho também, né, que agora a Tina tá falando sobre essa coisa de potencializar. E essa questão do si que a gente falou, eu vejo isso muito em consultório. Em pessoas que têm uma ansiedade mais exacerbada, falas no tipo, ai, mas se eu for demitido, né? E se eu sair, eu já ouvi isso, nossa, eu tenho tanto medo de sair de casa que eu acho que eu vou ser atropelado. É como se você né? você prevê seu futuro e sempre catastrófico. Exato, né? Ah, eu vou para tal lugar, mas e se acontecer um acidente? Sabe coisas assim que você fala, nossa, da onde essa pessoa tá tirando isso? Né? Então eu fico sempre observando esses comportamentos e pensando, né? A gente vai criando ali teorias conspiratórias sobre coisas que podem acontecer e que às vezes não tem o menor sentido, que foi o que a Tina falou, são medos irreais de coisas que podem acontecer. Sim, as né? coisas podem, tudo pode acontecer. Exato, se você Só que acorda. qual é a chance também? Porque assim, Exato. às vezes a chance é muito maior de não acontecer, e em geral é isso que acontece, 90% não vai acontecer, e você se prende naquele 10% e ainda catastrófico. Sim. Eu ouvi uma história agora que eu lembrei aqui sobre essa questão de ansiedade, né? De uma pessoa que falou assim, que olha só que loucura. Ela trabalhava num lugar onde tinha uma grande movimentação de carros. E um dia, uma pessoa X atravessou a rua, uma colega de trabalho, e essa colega foi atropelada. E ela passou a ter medo de ser atropelada no mesmo lugar. E ela mudou totalmente o trajeto de trabalho dela. E por que eu tô contando essa história? A preocupação com o que poderia acontecer. Ela tem uma questão de ansiedade, obviamente, né? Mas a preocupação de que algo acontecesse com ela também era tamanha, mas baseado numa história de uma outra pessoa, que não tinha nada a ver com ela, e fora que ela poderia, de alguma maneira, ter controle sobre isso para que isso não acontecesse. Qual era a chance dela ser atropelada no mesmo lugar que a colega de trabalho? Então, percebe o medo exacerbado de uma coisa
que ela simplesmente viu e ela achou que poderia acontecer com E ela, pode até, né? assim, a gente indo mais profundamente nisso, pode ter ocorrido uma traumatização. Quem não Sim, assistiu o nosso episódio falando sobre trauma, né? Se trauma tem cura, assistam, que tá bem bacana também. Mas tem exato. isso, pode ter acontecido uma traumatização e ela fica com esse pensamento fixado nisso, né? Ela não Exato. conseguiu descarregar esse estresse, né? Essa ansiedade aí que ficou presa nela Sim, e que vai piorando com o tempo, né? Então ela está exato. criando estratégias na realidade de fuga disso. Exato, que é o que a gente fala, né? A ansiedade ou você luta ou você foge. Exatamente E isso. ela ficou parada o quê? Numa tentativa de fuga do acidente, né? Então eu Sim, preciso fugir para que isso não aconteça comigo. Só que aí a pessoa não é o acidente. O que, que pode estar acontecendo também, Thaís, que eu acho bem sim. interessante? Ela pode, e não só necessariamente esse caso, né? A gente pode pensar em coisas atrás, o quanto ela tem também por medo, né, o comportamento de fuga dessas reações, né, de sair Uhum. pela tangente, né? Sim, sim, Então, aí assim, são olha várias como que coisas. ficam essas coisas aí relacionadas com tag, mas mais profundamente a gente pensando nisso que está relacionado também, né? E que a gente não Exatamente. olha. Então, tem algumas características aqui, pessoal, tag. Vamos voltar, a gente está falando do ser humano. Ansiedade é uma coisa muito ampla. Por isso que sempre no setting terapêutico eu pergunto: como é a sua ansiedade? Me explica para eu entender melhor, porque cada um vai ter sua ansiedade de uma forma, né? Pode ser no comportamento, pode ser no corpo, pode ser em pensamento, né? É Uhum. muito amplo. Então ninguém é igual a ninguém. A gente não é uma bula de remédio que tem ali só o que pode dar. Não tem reações adversas. E Exato, mesmo assim tem aquelas que ainda não foram colocadas, né? E daí tem pesquisas e coloca-se novas bulas. Então o ser humano exatamente. ele é uma nova bula a cada dia, né? Sim. Então vamos lá, o que, que pode acontecer? Inquietação. Vocês já perceberam, às vezes, as pessoas que ficam mais assim, né? O pé não para, Uhum. começa, que eles falam que é a perna que não, que você tá Perna inquieta? deitada, inquieta, né? Mão, extremidades geladas, né? Do corpo, fadiga constante. Nossa, Tina, ansiedade, mas com fadiga? Sim, pode ter. Pode ter fadiga, sim, constante. Você não precisa estar todo o tempo ligado. Tem gente que fica super agitado e tem gente que fica mais parado. Talvez porque haja uma aceleração do pensamento também. E eu acho que isso gera essa fadiga, né. Cansa, né? A Exato, pessoa pensar fica demais cansa. cansada. Cansa. Irritabilidade. Tem pessoas que às vezes você está falando com ela, ai, que ignorante que ela foi comigo. Ela está passando por uma situação estressora super, né? Incrível e ela não percebe. Dificuldade de concentração, nem tudo é TDAH, né? Exato. Tensão muscular, a pessoa muito rígida, né? Que você percebe, ai, eu tô com uma enxaqueca, eu tô com uma dor aqui, não sabe por quê. Tudo tensionado, a TM, né? Que eles falam aqui, Uhum. a pessoa com uma tensão, rangendo dentes. Pode acontecer várias coisas e você não perceber. Problemas de sono, Ah, esse é o clássico, né. problemas alimentares, ou come demais ou come de menos. Também acontece, nem tá aqui, mas, né, lembrei aqui. Se lembrar mais alguma coisa, me fala aí, O né? problema de sono aqui nesse caso pode ser tanto insônia, Quanto muito como sono. muito sono. Né, ou sonos em horários, né, variados, né. Você pode até dormir, mas de repente você troca o dia pela noite, Sim. enfim, uma série Ou de aquele coisas aí. sono também que não é reparador, né, Tina, porque tem pessoas que dormem, E né, não e descansam. não descansam, parece que você, né, correu uma maratona durante a madrugada. Pessoas que às vezes acordam no meio da noite também, né, que assim demora para dormir ou quando dorme, chega um determinado horário da noite que a pessoa acorda, desperta, né. Alguns atribuem ao horário das 3 da manhã, que é o horário dos fantasmas, O meu é das 4, que é o horário dos gatos que me acordam, né. me cutucando. Mas diz que tem uma explicação científica que agora eu não vou lembrar desse horário, desse negócio do horário das 3 da manhã, que eu acho que é a hora que o sono sai de um processo do sono REM lá, e aí às vezes as pessoas estão com sono mais leve, elas despertam, porque o pensamento, a pessoa dorme, mas o pensamento continua ali. Não sei se já aconteceu isso com você, isso já aconteceu comigo, tá? E eu nem tenho tag, tá, gente? Eu sou um pouco ansiosa, como, né, todos nós, mas não tenho tag. Mas sabe quando você dorme e parece que você tem a sensação de que sua cabeça continua pensando? Parece que você deitou e aquilo que você estava pensando antes de dormir Continua, continuou, né. continua. E isso é É. um sinal de ansiedade também, viu, gente,
né. Então, às vezes, a pessoa tá dormindo, aí ela acorda pensando naquilo que ela foi, pensar antes de dormir, uma coisa meio maluca, assim, como se você não tivesse desligado. Isso também é um sinal Exatamente. clássico. E uma outra coisa que é o sinal que a gente já falou, mas repetindo, que eu acho bem interessante, é a mente que não para. Nossa, minha mente está muito acelerada, ela é barulhenta, ela está cheia de pensamentos intrusivos. O que que é pensamento intrusivo? A gente já falou isso também em outro. Porque assim, quando o pensamento intrusivo vem, ele não pede, ele não bate na porta e pede licença, não. Ele vem. Então, de repente, algum pensamento ruim, alguma preocupação que fica insistentemente na sua cabeça e toma muito tempo do seu dia. Às vezes você deixa de fazer as outras coisas só pensando naquilo, né? Você vai ficando disfuncional pensando sobre aquilo. Então vamos pensar, você tem que concluir um trabalho. E você não consegue fazer o resto das coisas só pensando naquilo, pensando naquilo, pensando naquilo. E mesmo assim, você ainda não. Você tem dificuldade em concluir o trabalho porque seu grau de ansiedade está tão alto, que você está tão disfuncional, que você não consegue fazer. Sabe aquele negócio que você tenta fazer um negócio, tem que repetir 20 vezes e sai errado? Uhum. Né? O estresse está tão alto, sua ansiedade está tão alta ali, que você é como se você congelasse, né, ali naquele momento, e você fica repetidamente tentando resolver um problema e você não consegue, você não sai do lugar. É aquela história correndo atrás do próprio rabo, né? Que a gente Uhum. fica. E é Sim. mesmo isso, E né? porque no final das contas, numa situação como essa, como você colocou, dessas questões dos pensamentos intrusivos, isso às vezes até gera problemas de procrastinação, se a gente pensar um pouquinho, né. Porque você fica focado naquilo que você, né, vem um pensamento intrusivo, aí você fica pensando naquilo que você precisa fazer, mas o que você precisa fazer de fato você acaba não fazendo, porque você está focado, né, no que aquele pensamento trouxe para você, e aí aquilo que você poderia estar realizando naquele momento, acaba sendo adiado, e aí você fica culpado porque você não fez o que tinha que fazer. Então, gente, é um ciclo sem fim, né. Sim. Eu fico imaginando que uma pessoa com TAG, ela simplesmente ela não consegue ter paz, ela não descansa. Mesmo quando tá tudo bem, a mente dela tá sempre pensando no que ela deixou de fazer e no que ela precisa fazer, mais os pensamentos intrusivos, aí junta a E o paralisação e veja, é pior um do que pode caos. acontecer, exatamente. Exato, Então, é um assim, qual que caos. é o termômetro disso tudo, né? É você sair um pouco desse lugar, ver de fora se a sua reação ela está desproporcional ao que está acontecendo de fato. Ah, Tina, mas se eu estou achando que está super proporcional, mas eu estou sofrendo com isso, eu já estou no estado assim que, né, perdi total controle. Sugiro, tá? Isso é uma sugestão. Alguém que você confia, fale sobre. Gente, está acontecendo isso, eu estou com esse medo. Como que é para você isso? Para outra pessoa vai falar, olha, tudo bem, dá medo, mas não é tanto assim. Você acha que é tanto assim? Escute mais pessoas com quem você confia e tire uma conclusão disso, porque daí a gente está falando de números de pessoas. A maioria fala que não é tão terrível, Uhum. né? E eu estou achando aquilo muito terrível. Então, isso te dá uma segurança momentânea. Você faz uma comparação. 5 pessoas falam que aquilo não é tão terrível e eu estou achando aquilo muito terrível. Então, peraí, vou parar para pensar. Então, você sai um pouco daquela irrealidade e você vai um pouquinho mais para o real. Você tenta fazer isso. E lógico, terapia, porque com terapeuta você vai conseguir também, né, discutir sobre isso e tentar equalizar essas suas sensações. Mas a princípio, quando você está muito, né, nesse roda-moinho aí, faça isso. Pergunte para as pessoas que você confia do fator e o seu medo. E se isso está um pouco desproporcional ou não, o que a pessoa acha, ok? Aí, para pelo menos você conseguir um parâmetro, tá? É mais o quê? Outra coisa que tá aqui, tag não é frescura, gente, porque assim, todo mundo chega e fala assim: "Ah, ansioso todos somos, né?" E E tá daí fica ok. e tá ok, e vai deixando, e vai deixando. Só que a gente esquece que a ansiedade é a pontinha da coisa. Uma ansiedade, ela pode levar a outros transtornos. Então a gente Sim. pode chegar com uma ansiedade não tratada, depressão, a gente pode ter fobias, Uhum. síndrome do pânico, né? Uma série de coisas aí que iniciam, às vezes, com a ansiedade. Na maioria Sim. das vezes, inicia com uma ansiedade
que não foi olhada com carinho, que não foi É. tratada. Até porque eu acho que a gente está num mundo onde se supervaloriza pessoas ansiosas. Não sei se você tem essa percepção. Como se ser ansioso fosse algo super bacana. "Ai, eu sou ansioso". As pessoas parecem que É chique adoram. falar, né? Parece que adoram falar: "Ai, eu tenho ansiedade", como se isso fosse uma coisa muito legal. Só que não. O natural seria que, assim, quando a gente fala dessa ansiedade que a gente falou que vem de fábrica, a gente não tá falando, a gente coloca nessa forma, mas o que a gente quer dizer é que todos nós temos ali uma energia de ação, um impulso, um desejo de acontecer, né? Ou fica mais preocupado quando a gente tem uma coisa interessante, uma coisa legal para fazer, né? Então a gente coloca como ansiedade, que é uma forma de exemplificar para vocês, mas aqui a gente está para falar que a ansiedade, ela não é algo que é positivo quando ela tá nesse nível master aí, e que as pessoas estão E você supervalorizando. ficar com isso o tempo todo, né? Porque se você Exato. está ansioso e nesse grau da ansiedade, onde você tem medo de algo, inseguro com algo, você está em estado de luta e fuga o tempo inteiro na sua vida. Em modo alerta. Você está em modo alerta ligado o tempo todo, né? Então imagina o quanto você está intoxicando o seu organismo, né, com o que é produzido no momento que você precisa de lutar ou fugir, né? Se você precisa, né, mobilizar várias coisas dentro do seu organismo para você lutar e fugir, ok, você vai lá, você vai fazer isso, né? Então, se esconder, né, fugir de alguma coisa perigosa, ok, perfeito. O seu corpo ele vai produzir tudo isso para que você tenha essa energia, né, reserva para fazer tudo isso. Só que você imagina você trabalhando com o seu corpo no máximo o tempo todo? Sim. E quando a gente fala de luta e fuga aqui, gente, a gente tá falando de maneira simbólica, acho que é importante Sim, não explicar. é É, exatamente. Lógico, você está num lugar perigoso, um incêndio, alguma coisa, você vai sim, é tentar outra fugir coisa, de mas de modo tudo. geral, Mas é né? por isso que, né, realmente funciona, né? O nosso corpo é preparado para isso, né? Porque a gente quer o quê? Autopreservação. Mas imagina a gente ter aquela sensação que a gente sempre está em perigo e ligar o modo autopreservação o tempo todo? Sim, o modo alerta. Alerta o tempo todo, né? Não É, dá. E aí a gente vai intoxicando o nosso organismo, né? E aí vem em exatamente. formas de várias coisas. E por isso todos os sintomas que a Tina colocou, né? O cansaço, falta de sono, fadiga, porque é isso que vai. Exato. O seu corpo vai. Chega uma hora que ele dá um bug, né, gente? Não Dá um adianta. bug. Né? O Dá um bug excesso mesmo. de hormônios que são produzidos nesse momento, inclusive, também vão fazendo com que você fique com esse corpo fadigado, com esse cansaço excessivo, e quando você precisar disso, você não vai ter Você de onde não tirar, vai ter de né? onde tirar, exato. Você está exaurido, né? Uma Exato. outra coisa também, a gente não é somente, a gente falou muito na mente, né? O que ela às vezes engana a gente, mas tem o corpo. Então, reparar também no seu corpo. Ele fala para você o que está acontecendo. Então, assim, palpitação. Já chegaram vários casos de pacientes ou pessoas que chegam no hospital achando que está tendo uma parada cardíaca, né? Um infarto, alguma coisa assim, e no final é uma crise de ansiedade, Sim. né? Muito comum, Então, assim, inclusive, né? palpitação muito comum. Falta de ar, né? A pessoa às vezes acha que está sufocando. Pode acontecer várias. Aperto no peito. Sabe aquela angústia aqui, né? Que dá uma dor e às vezes você acha até que o coração tá parando, mas ou você sente aquele oco, Uhum. né? Como se tivesse algo ali te avisando, tem algo ruim, algo ruim, algo ruim, é angústia, né? Sim, a famosa Isso, angústia. tensão muscular, e aí você começa a ter dores, né, pelo corpo, Uhum. né? Tem pessoas, eu, por exemplo, quando eu ficava muito tensa, eu tinha dor, sabe aqui no couro cabeludo? Que às Uhum. vezes só de mexer o cabelo do lugar você sentia a dor. Sim. Bem tensional isso. Sudorese é outra coisa que pode ter. Dores de cabeça, os Clássico. enxaquecosos de plantão. Nós. Nossa, Nós, enxaqueca, garota enxaqueca. famoso intestino desregulado, ou para mais ou para menos, né? Aham. Náuseas, sabe aquele mal-estar que você não vomita, mas você fica com aquele, né? Meio que mareado, parece. Marea- Não é mareado? Aquele enjoo, aquela Enjoo, dor de estômago, né? Que o Então, pessoal fala. exatamente. Então, a gente tem várias coisas que o corpo ele vai nos dando indícios. E aí você acaba no médico achando que é alguma coisa totalmente
Gente, eu tô tendo alguma doença muito severa aí, né? E a Uhum. gente não pensa no emocional, a gente pensa mais no físico. Formigamento, né? Quem tá, às vezes, em estado emocional mais sensível, boca, né? Você sente formigar, ponta dos dedos, né? Às vezes a pessoa acha que tá tendo um AVC Sim, e não é, tá? Então o corpo fala, escutem seu corpo também, não só o pensamento. sim. O corpo também fala, ele fala de uma outra forma. Alergias. Alergias também são. Alergias é uma coisa assim que Muito também comum em pessoas que estão aparece. com uma ansiedade muito alta, com um estresse muito alto, né, num TAG também é bem comum você ver pessoas terem processos alérgicos. É. Agora o tratamento, né, Thaís? E aí, o que que a gente pode falar do tratamento, Thaís? Então, eu acho que primeira coisa que a gente sempre fala é terapia, né, gente? Sim, acho que é a A principal. terapia, ela precisa ser, feita com um profissional de psicologia. Já vou fazer aqui um gancho, que a gente tem um episódio falando de IA, para quem não viu, assistir lá. Terapia com psicólogo presencial, online, mas sem ser com a IA, É. né? Porque a IA vai te dar algumas dicas lá de para você ter controle da sua ansiedade, mas você precisa entender o que essa ansiedade está falando sobre Conversar com você. ela, né? Você tem que conversar com a ansiedade. Exatamente. Então você precisa entender o que aquilo está revelando sobre você, entender o que o seu mundo interno está falando, Lembra, né? né, do divertidamente, né? Quando a ansiedade Exatamente. chegou, né? Exatamente. Desculpa, gente. Medicação. Muitos casos precisa, assim, principalmente num TAG, né, que a ansiedade é muito alta, você precisa de medicação, tanto de ansiolíticos como de alguns casos É um antidepressivo antidepressivos. com ação E ansiolítica. aí, gente, vocês têm que procurar um psiquiatra, pelo amor de Deus. Não inventa moda de querer se Exato. automedicar. Ai, meu amigo tá tomando aqui um remédio para ansiedade, vou tomar também. Não. Não, e até assim, ó, psicólogos não dão medicação, tá? Não prescrevem. Eles indicam os profissionais. A gente tem conhecimento das medicações? Sim, mas a gente indica os profissionais e até a gente alerta quando há necessidade de medicação para se ir buscar o psiquiatra, né? Sim, principalmente quando a gente percebe que aquilo começa a paralisar o paciente, Exatamente. né? Aqui ninguém é contra a medicação, mas desde que seja necessário e feito com a recomendação médica, né? Exatamente. Aí nós temos exercícios físicos, que a gente sempre fala para todo mundo. E aí, gente, eu vou falar uma coisa muito importante. Você fala assim, ai, nossa, vocês ficam falando de exercício, de tem que fazer exercício, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Gente, Todo mundo fala isso, todo mundo né? fala isso. Mas sabe por quê, gente? A gente não falou aqui dos sintomas físicos. A gente é um sistema, corpo, mente e espírito para quem acredita, né? Todas essas coisas, elas precisam funcionar de maneira concatenada, né? Então, se a gente não cuidar de todas essas partes, uma hora alguma delas vai dar bug, né? Então, se você faz exercício físico, isso ajuda a você desacelerar a mente, isso traz também produção de hormônios no seu corpo que vão te ajudar a lidar com essas questões emocionais É, também. endorfina, serotonina, né? Exato, Porque assim, exato. por exemplo, o exercício físico, uma das coisas que se fabrica e que às vezes a gente tem que repor com medicamento é a serotonina. O exercício ajuda, às vezes não é o suficiente, mas você Uhum, não fazer o exercício piora. É exato. fato. Alimentação também, gente. Tem alimentos que podem desregular a nossa parte hormonal e também trazer prejuízos relacionados à ansiedade, né? Ou você já tá com dor de cabeça porque você tá ansioso, aí você come um alimento que faz mal, você piora. Então, percebem? É um sistema, é corpo, mente, espírito. Tem que cuidar de tudo isso. Também técnicas de meditação, que a gente já falou, né? Então, fazer respiração consciente, yoga, mindfulness, enfim, tem uma infinidade aí de técnicas, né? Respiratórias que podem ajudar, tem gente que usa musicoterapia, enfim, então acho que isso também pode contribuir bastante aí para o tratamento dessa ansiedade aí generalizada. Isso, e vem a rede de apoio, que eu acho isso muito importante, né, Thaís? É ter com quem conversar, ter com quem contar, com quem você traz segurança. O TAG, ele coloca você num ponto onde você está muito inseguro, né? Essa reação toda no corpo, ele vem de uma insegurança, né? Por um fator, vários, mesmo que esteja amplificado ou não sejam fatores reais, mas o que o corpo sente é que você está
passando por uma insegurança muito grande, por um medo muito grande. Então é importante uma rede de apoio, ela traz o acolhimento, ela traz de novo, ela ajuda a restabelecer a segurança perdida, né? Então, família, amigos, né? A própria terapia. Às vezes, né, tomar um café com a amiga, né, Thaís? A gente Exato, adora isso isso. também Isso ajuda a dá um diminuir. conforto, diminui, né? Um abraço, Exato. né? Ser ouvido. Tudo isso é muito importante. Trocar, poder falar sobre o que você está sentindo, seja para um amigo, seja para a família, seja para o seu terapeuta. São escutas totalmente diferentes, mas que fazem parte, que é importante que você fale, né? Sim, Porque ao falar, você também tá tirando isso, né? Você tá sim. colocando, você tá ouvindo também o que você fala, e isso ajuda também a você refletir se aquilo está muito alto, se aquilo está normal, se está dentro da naturalidade, se você está potencializando. Então, gente, e nada como um bom abraço e acolhimento das pessoas que a gente ama, né? Sem sombra de Para dúvidas, nos até ajudar porque nisso. nem tudo é terapia, mas tem muita coisa que também é terapêutica, como a gente É sempre verdade, eu fala, adoro né. quando você fala assim, ó, terapia não é aquela conversa do bar. Eu não tô Exato, falando que não pode ter a conversa do bar, que você fala, eu exato. adoro, é perfeito. Eu uso isso muito, viu? Roubei essa sua frase Não, aí mas é do. Porque verdade, é né, verdade, a é gente verdade. precisa, às vezes, rir, falar besteiras, né? Às vezes até fofocar, fazer o que você quiser. Isso Exato. ajuda, mas isso não tira o lugar da terapia. Terapia é Exa terapia, amizade é amizade, família é família, tudo é necessário. exato, como a gente fala, a gente é um sistema e que tudo ali vai contribuir, né. E quando você usa também dessas ferramentas de rede de apoio, né, de repente ter conversas com pessoas que você confia e tudo mais. Quando a gente pensa numa ansiedade, a Tina sempre fala isso e é verdade. A ansiedade, como a gente sempre diz, é um medo de que alguma coisa ali De pode muito ruim acontecer com aconteça. você. Então a gente está falando que de alguma forma você perde ali o seu senso de segurança. Né? Você acha que você está em processo de ameaça. E quando você faz essa troca, quando você tá, de repente, com amigos, quando você, faz a terapia, tudo isso vai te ajudando a reestabelecer esse lugar, esse senso de segurança. E aí a ansiedade automaticamente pode diminuir, Ela né. diminui, né. Então, assim, restabelecer o senso de segurança e como eu consigo isso, né, voltando, é o autoconhecimento, né. Você vai trabalhar isso em terapia, você vai trabalhar isso com contato humano, você vai trabalhar isso com médicos, né, e em geral. E aí você restabelecendo esse senso de segurança, o que que vai acontecer para a gente até finalizar aqui? Eu acho que você vai saber lidar e conversar com a sua ansiedade de uma forma que ela não te deixe disfuncional. Por quê? A ansiedade, ela faz parte, como ela faz parte, né, dos nossos momentos, e a gente vive mesmo no meio imprevisível, né? A ansiedade, ela pode bater na sua porta a qualquer hora, mas a sua forma de lidar com a ansiedade, essa sim pode mudar, pode ser mais funcional e mais saudável. Exatamente. Ela não precisa ser a sua companheira ali de vida, né, ficar do seu lado o tempo todo. Acho que ela pode ser acionada em momentos em que realmente é pertinente. Então, busquem ajuda, façam suas terapias, tentem desacelerar. Eu sei que a gente vive numa sociedade extremamente ansiogênica. E se existe alguma coisa que te deixa mais ansioso, eu acho que às vezes a gente precisa também sair um pouco desse lugar, Isso. né? Tirar um tempo para poder se reconectar com a gente mesmo, se te dá gatilho determinadas coisas, né, a famosa frase do Tem coisas que momento, têm que ser né, evitadas tenta mesmo. evitar, Se você né. pode evitar e se isso você coloca numa balança, né, eu Sim, preciso disso? Não. Se eu tirar isso da minha vida, vai me fazer melhor? Sim, e nesse ponto, quando você pensa objetivamente e consciente, isso não é fuga, uhum. que é diferente, É diferente, né? verdade. Então, terapia, pessoal, Isso é terapia para entender o que é uma fuga e o que exato. é uma coisa que você deve evitar mesmo conscientemente. Olha, a gente Sim, pode fazer até um programa disso, hein? exato. É Ó, veio uma outra autocuidado, na ideia. verdade, é preservação, não Exato. necessariamente fuga, né. E Se você aí é autoconhecimento, né, sim. você saber aquilo que você tem que realmente viver, que você vai ter que enfrentar, que você vai ter que lutar, e coisas que você não necessita lutar, então você vai escolher suas batalhas. É isso aí. Muito bem, obrigada pessoal.
Sigam a gente, né, Thaís? Exato. Curtam. Se vocês acharem que esse conteúdo, né, foi legal para vocês e que também alguém precisa ouvir, né, desse conteúdo, manda para essa pessoa. E é isso. Quanto mais vocês curtirem, compartilharem, comentarem, mais engajamento tem o nosso canal. E assim, gente, a gente tá com um objetivo aqui de aumentar, sim, o nosso canal, aumentar o número de seguidores. A gente tem projetos aí para criar lives, momentos, né, ali, vamos dizer, online, ao vivo com vocês. Momentos terapêuticos, Exato, criar uma comunidade. Então, vocês precisam ajudar a gente a crescer o canal, tá certo? Um beijo, gente, e até o próximo. Até a próxima.